O brilho das coroas de prata no meio do século XX refletia mais do que apenas beleza. No Brasil, os concursos de beleza surgiram como grandes eventos sociais que paravam o país inteiro diante da televisão. Essas competições não eram apenas entretenimento, mas ferramentas de definição do que era considerado o ideal feminino. O padrão estabelecido era rigidamente inspirado na estética europeia, ignorando a vasta miscigenação do povo brasileiro. Mulheres negras, indígenas e de traços miscigenados raramente encontravam representação nesses palcos luxuosos. O Miss Brasil tornou-se o auge da aspiração social para jovens da elite e da classe média ascendente. As medidas eram conferidas com fitas métricas impiedosas que não aceitavam curvas fora do protocolo. Cada centímetro a mais na cintura poderia significar a desqualificação imediata de uma candidata promissora. Os grandes jornais da época dedicavam páginas inteiras para descrever a textura da pele e a cor dos olhos das misses. Havia uma busca incessante por uma perfeição que parecia desconectada da realidade das ruas brasileiras. O impacto psicológico sobre as mulheres que não se encaixavam nesses moldes era profundo e silenciado. Marta Rocha tornou-se um ícone nacional ao perder o Miss Universo por causa de 2 polegadas a mais no quadril. Esse evento específico gerou uma comoção nacional e evidenciou a obsessão matemática com o corpo feminino. A branquitude era o requisito tácito para representar a beleza nacional em fóruns internacionais. O cabelo liso e a pele clara eram celebrados como sinônimos de sofisticação e civilidade. Durante décadas, o Brasil exportou uma imagem de si mesmo que negava suas raízes africanas nos concursos. A indústria da moda e dos cosméticos alimentava e lucrava com essa exclusão estética. As regras de comportamento eram tão rígidas quanto as regras de aparência física. As misses precisavam demonstrar dotes de etiqueta, oratória e uma conduta moral inquestionável perante a igreja. Elas eram vistas como embaixadoras da família tradicional brasileira em um cenário de transformações globais. No entanto, a pressão por manter essa fachada de perfeição levava muitas jovens ao esgotamento. Os concursos regionais eram a porta de entrada para esse mundo de glamour e cobrança. Cada estado brasileiro tentava projetar sua própria versão do padrão eurocêntrico dominante. O público consumia essas imagens com fervor, transformando as misses em divindades temporárias. Mas essa adoração dependia inteiramente da manutenção daquela imagem estática e imutável. Com o passar dos anos, a insatisfação com a falta de representatividade começou a borbulhar sob a superfície. Movimentos sociais passaram a questionar por que o Brasil real não se via no espelho dos concursos. A ditadura da magreza e da branquitude começou a enfrentar suas primeiras críticas públicas organizadas. A beleza, antes vista como um dom natural, passava a ser entendida como uma construção política. O advento da televisão a cores trouxe uma nova dimensão à observação desses padrões. O contraste entre o luxo dos concursos e a pobreza do país tornava-se cada vez mais evidente. O padrão Miss começou a ser visto por intelectuais como um símbolo de atraso e submissão. Novas gerações de mulheres começaram a buscar outros espaços para expressar sua identidade. No entanto, a tradição ainda mantinha um forte domínio sobre o imaginário popular. A resistência à mudança vinha de uma sociedade que temia perder suas referências estéticas seguras. A evolução foi lenta, pontuada por pequenas concessões que não alteravam a estrutura do poder. A exclusão das mulheres negras era a cicatriz mais visível dessa era de ouro da beleza tradicional. O país precisava urgentemente de um novo espelho para se reconhecer verdadeiramente. As bases dos 11 grandes concursos estavam prestes a tremer diante de uma revolução cultural sem precedentes. Mas será que o sistema estava pronto para aceitar que a perfeição europeia era apenas uma ilusão? Quando as primeiras vozes dissonantes se levantaram, o destino das coroas mudou para sempre. Uma nova era estava batendo à porta, e ela não pedia permissão para entrar. A porta finalmente se abriu para um Brasil que não aceitava mais ser representado por um único molde. Os antigos ideais eurocêntricos começaram a desmoronar sob o peso da realidade demográfica brasileira. Surgiram novos palcos onde a cor da pele e a textura do cabelo eram motivos de orgulho, não de exclusão.
O concurso Miss Brasil começou a integrar candidatas que traziam a autenticidade de suas raízes regionais. Movimentos sociais impulsionaram a criação de eventos focados exclusivamente na beleza negra e indígena. O Miss Brasil Plus Size rompeu a barreira da ditadura da magreza extrema. Cada curva do corpo feminino passou a ser vista como um mapa de resistência e história. A tecnologia e as redes sociais democratizaram o acesso a esses novos ideais de perfeição. Mulheres de todas as idades encontraram representação em concursos de maturidade e experiência. A inteligência emocional tornou-se um critério tão importante quanto a harmonia física nas passarelas. As passarelas deixaram de ser apenas locais de desfile para se tornarem plataformas de voz política. O sorriso de uma Miss agora reflete a conquista de direitos e o fim de silenciamentos históricos. Observamos a transição do objeto de admiração para o sujeito de sua própria narrativa. A beleza brasileira foi finalmente libertada das correntes de uma estética importada e fria. As novas gerações de meninas crescem vendo ídolos que realmente se parecem com elas. O mercado da moda teve que se adaptar a essa nova demanda por verdade e pluralidade. Concursos como o Miss Trans Brasil validaram a identidade de gênero como parte essencial da beleza. A desconstrução não foi um processo fácil, enfrentando preconceitos profundamente enraizados. Mas a força das mulheres brasileiras provou ser muito maior do que qualquer barreira imposta. 11 concursos principais agora servem como vitrines para diferentes aspectos da cultura nacional. A diversidade não é mais uma tendência passageira, mas o alicerce da nova estética. O Brasil se tornou um laboratório mundial para a redefinição do que significa ser bela. Cada concurso celebra uma faceta única, desde a tradição quilombola até o glamour cosmopolita. Olhamos para trás com gratidão pelas pioneiras que ousaram desafiar o sistema. A coragem delas pavimentou o caminho para a liberdade que desfrutamos hoje. A padronização está sendo substituída pela celebração da individualidade e da imperfeição. Ser Miss hoje exige muito mais do que um rosto simétrico. Exige voz, atitude e um compromisso real com a transformação social. O brilho nos olhos dessas mulheres conta histórias de superação e vitória. Elas não estão apenas competindo por um título, mas reivindicando seu lugar no mundo. O conceito de beleza tornou-se tão vasto quanto o próprio território brasileiro. As barreiras geográficas e sociais continuam a cair diante dessa nova onda de empoderamento. Concluímos que a verdadeira beleza reside na coragem de ser quem se é. Os novos padrões não são mais ditados por revistas estrangeiras, mas pelo coração do povo. A evolução é constante e o aprendizado sobre inclusão nunca termina. Cada nova candidata que sobe ao palco carrega consigo o sonho de milhões. O Brasil finalmente se olha no espelho e se reconhece em sua plenitude. Os concursos de beleza deixaram de ser julgamentos para se tornarem celebrações da existência. A jornada pela desconstrução valeu cada passo dado rumo à liberdade estética. A beleza brasileira agora é livre, diversa e, acima de tudo, autêntica.